Olá, amigo e amiga, olá, queridos irmãos, que Deus continue nos abençoando, amém? Amigos, eu quero estudar hoje sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero fazer menção de três vindas, né? A primeira vinda, a segunda e a terceira. E eu vou tentar trabalhar com vocês de uma maneira bastante prática aqui e que Deus nos ajude a entender a palavra de Deus e colocar em nossa vida, tá bom? O primeiro texto está lá no livro de João, capítulo 14, verso 13. Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo. Diz assim, olha, o verso 3 do capítulo 14 de João. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E a gente percebe aqui que Jesus está falando, olha, eu virei outra vez, é uma promessa. E essa promessa vai se cumprir, porque Jesus havia predito, havia uma predição sobre a vinda dele como um bebê, não é isso? E ele veio, e agora ele mesmo ele diz assim, olha, eu virei outra vez. E a gente percebe aí que essa é a segunda. A primeira ele veio como bebê, está lá em Lucas 2, verso 1 a 7. E agora, em João capítulo 14, verso 1 a 3, nós temos aí a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual seria então a terceira, né? Qual então seria a terceira? A terceira está registrada lá no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 20, ok? Versículo 11 ao versículo 15, que diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal os grandes que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado, ou não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ok, amados? Então nós percebemos aí, essa é a terceira vinda de Cristo. Seria a vinda pós-milênio, lembra? Primeiro ali, Jesus viria pela segunda vez, ressuscitaria os que estavam mortos em Cristo, transformaria aqueles que ficaram vivos, e esses iriam lá para o céu, não é isso? Ficariam ali um período de 1000 anos vivendo. Isso está lá em Tessalonicenses, não é isso? Está lá na Bíblia. E agora Jesus viria novamente, essa é a terceira vinda dele, agora para julgar os ímpios mortos, que serão ressuscitados para serem julgados, e os ímpios que, por sua vez, seriam ressuscitados para serem julgados, não é verdade? Porque ninguém estariam vivos lá, tá bom? Então todos estariam mortos. Aqueles que já estavam, aqueles que viram a volta de Jesus e morreram, ok? Então todos ali seriam ressuscitados para a condenação. E a Bíblia fala livros, tal, a ideia aí do julgamento. Então essas seriam as três vindas do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira é como bebê, como criança. A segunda, ele viria outra vez para ressuscitar os seus filhos, para levar os seus queridos, né, transformados também juntamente com os mortos que foram ressuscitados, para viverem ali 1000 anos no céu. E a terceira vinda seria para julgar os ímpios e aí trazer o povo para viver em uma terra totalmente transformada, né? Além disso, nós temos aí 5 pontos interessantes que é bom nós falarmos. A primeira é a promessa.
Há uma promessa em João 14:3, né? Virei outra vez, e quem promete é o nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo que Jesus fala é a verdade, né? Ele diz lá em João 14, verso 6, não é isso? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é a própria verdade, então ele não mente. O segundo seria os seus sinais. Tudo isso que está acontecendo seria algo antes da sua segunda vinda, ou seja, está acontecendo, os sinais. O terceiro ponto aí seria o tempo. A ideia não é a data, né? A ideia não é a data da volta, mas é o preparo que você e eu nós precisamos ter ao longo do nosso tempo, ao longo dos nossos dias para a volta de Cristo. O quarto seria a forma. A Bíblia diz lá em Apocalipse 1:7 que todos verão a volta de Cristo. Ou seja, o que isso quer dizer? A volta de Cristo será visível, todos verão. Aí tem uma música do Daniel Lidick, da esposa dele, da Minha Vida é uma Viagem, da Novo Tempo, que diz assim, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até no Japão, até na Bolívia, até nos Estados Unidos, até no Brasil. Então Jesus virá e todos verão. E o quinto aí seria o objetivo da promessa. Qual é o objetivo? O objetivo da promessa aqui é a vitória contra o pecado, a vitória contra a morte. Lembra lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 14? A morte e o inferno seriam lançados no lago de fogo. E a Bíblia diz que a morte já não existirá. Que maravilha, amigo. Que promessa maravilhosa. Eu não consigo imaginar essa volta, né? Vai ser algo maravilhoso. Por mais que eu tente memorizar ou pensar como será a volta de Cristo, não tem como. Eu oro a Deus para que eu permaneça nessa fé até a volta dele. E o meu desejo é que você também se prepare para essa volta. Não quer você também, pela graça de Deus, dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu quero essa bem-aventurada esperança. Tome hoje a sua decisão. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor até aqui tem nos abençoado. Toma a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Valeu, amigo. Um forte abraço. Deus abençoe.